Olá, tudo bem com vocês? Vamos mais uma vez para uma reflexão e hoje eu trouxe o tema Tudo é uma questão de ponto de vista e nós vamos conversar um pouco a respeito da luz da doutrina dos espíritos sobre esse ponto de vista. Para começarmos, vamos iniciar com a nossa prece para que nós possamos estar sintonizados nesse momento e que Jesus, Deus, possa nos emanar muita luz para todos aqueles que estão assistindo, ouvindo a nossa reflexão de hoje e a tantos outros que estão necessitando por este mundo. Que Jesus conforte o coração dos mais necessitados. E que mais uma vez os nossos estudos de hoje possam nos ajudar a se tornarmos cada vez melhores seres humanos e assim ajudar mais ainda a um mundo bem melhor. Muito obrigada, que assim seja. Então, esse tema, ponto de vista, eu me baseei no capítulo 2, Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. Dentro do Evangelho, ele já discorre algumas questões interessantes de fazer a gente refletir, pensar, que é assim, Allan Kardec traz uma ideia sobre a vida futura nesse capítulo. Por quê? Eu vou ficar me concentrando nas ideias do que eu vivo hoje. É normal, natural. Eu vivo pensando no que está acontecendo comigo hoje. Mas como é que isso vai refletir no meu futuro? Na minha vida futura? Que reflexo que vai ter lá na frente? Uma dor hoje, uma dor física, uma dor emocional, um problema que aconteça com a gente na nossa família. Hoje ela é dolorida. Hoje ela tá pegando bem, pegando muito na nossa vida. Mas como que ela vai trazer uma conclusão para mim de que eu preciso passar por esta situação agora para viver melhor no futuro? O que que essa dor que eu vou passar agora vai me trazer de melhor para o futuro? Porque é esse o ponto de vista que eu quero levar para vocês. Qual é as consequências de algumas situações que vivemos hoje? O que que ela vai nos levar no futuro? Então, qual é o ponto de vista que eu estou dando para determinada situação que eu estou vivendo? E como ela vai fazer algo de mudança e melhoria para mim numa vida futura? Como que sofrer tanto por uma situação agora vai falar para mim, é para eu me tornar uma pessoa melhor, para eu ficar bem no futuro. Mas espera aí, sofrer determinadas situações é muito ruim, né? Não é agradável eu passar e vivenciar determinadas situações. Mas Allan Kardec e os espíritos nos explicam com muita clareza no Evangelho segundo o Espiritismo que o próprio Espiritismo nos dá uma ideia de fé inabalável no futuro. Essa fé vai mobilizar os homens a pensar e analisar que o que eu estou vivendo hoje é para o melhor para o meu futuro. É o melhor para mim daqui a alguns anos. Por quê? Porque a doutrina dos espíritos nos lembra, nos ensina que que nossa vida encarnada, ela é um pedacinho de todas as nossas encarnações que a gente já teve, é um pedacinho de todos os anos de vida que o espírito tem. Então, eu tenho uma situação que eu vivencio nesta encarnação, e aí o que o Espiritismo pode nos reportar é uma vida futura ainda além dessa encarnação, para a próxima encarnação. Então, é aquela questão de eu resgatar as situações e provas e expiações. Então, eu resgato agora, cumpro, passo pelo sofrimento, passo pela dor, para que no futuro, seja nesta encarnação ou na próxima, eu tenha condições de uma vida melhor. E essa fé inabalável que Allan Kardec nos diz, é essa fé no futuro melhor. É essa fé que nada vai quebrar
de eu entender melhor o que está se passando comigo e encarar de outra forma. A dor é dor, não tiremos isso. Mas o que ela está me ensinando? O que ela está me trazendo? No Evangelho, a gente tem assim, olha que interessante. Os reveses e as amarguras da vida terrena não são mais do que incidentes que recebe com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. Opa, então, pera lá. É curta a duração. Eu vou ficar naquela situação por pouco tempo. Mesmo porque, se a gente relembrar o tamanho da nossa encarnação diante de todas as encarnações que a gente já teve ou vai ter ainda, é um pedacinho, é pequena. A gente não vai ficar eternamente em sofrimento. A gente não vai viver eternamente aquela dor. Continuando que a gente tem aqui, ó. Sem a certeza da vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Então a gente fica muito preso a isso, muito preso aqui à Terra. E esquece que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então, qual é o meu ponto de vista diante daquela situação que eu estou vivendo aqui nesta encarnação, aqui nesta vida terrena? Como que eu estou encarando esse tipo de situação para que eu tenha um próspero futuro? Tem uma historinha que eu quero ler para vocês para a gente pensar nisso. Se chama Cegueira Espiritual, do livro Terapia da Paz. Um mendigo cego, como de costume, estava sentado às portas de um templo, aguardando a saída dos fiéis para rogar ajuda, confiante de que eles seriam mais caridosos após o sermão. Todos os dias, um rico se aproximava do mendigo e depositava uma moeda em sua latinha. O infeliz cego agradecia humildemente a doação, mas quando percebia estar sozinho, jogava fora a moeda e jogava bem longe para que nunca mais pudesse alcançar, xingando o avarento milionário que lhe dava sempre uma insignificante moedinha. Com o passar de um ano, o homem rico quis saber do ceguinho qual o fim que dera aos seus valiosos donativos. Ora, respondeu o pedinte, o que poderia eu fazer com uma simples moedinha, a não ser jogá-la fora? Para ninguém notar quanto envergonhado eu ficava com tamanha humilhação? O bom cristão veio, então, com uma inesperada lição, que fez o mendigo se conscientizar de sua grande ignorância. Se você tivesse guardado cada moeda de ouro que lhe dei, hoje teria 1 quilo do mais puro ouro, o suficiente para resolver a sua situação de miséria. Então veja bem, essa cegueira espiritual, ele não conseguiu enxergar a importância de uma simples moedinha ali, daquele momento. Ele não conseguiu visualizar que juntando várias, ele poderia juntar um montante e poderia mudar a sua vida, melhorar a sua vida. Mas ele só pensou no presente. Ele não pensou no futuro. Ele não pensou que aquele dinheirinho guardado poderia ajudá-lo no futuro. Então, quando a gente passa por momentos difíceis, de aflição, é muito difícil, eu entendo, tem muitos perrengues nessa vida, a gente passa por situações em casa, no trabalho, mas vamos avaliar e pensar por que eu estou passando por aquela situação? Por que está acontecendo comigo? E não por que Deus fez isso acontecer comigo? Não. Esse é o ponto de vista. Por que eu estou precisando passar por esta situação? O que eu preciso aprender? O que isso vai me ensinar para o futuro? Tudo é uma questão de ponto de vista. No Evangelho, a gente ainda tem assim, ó. Ocorre com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura a seguinte situação. Ele vê a humanidade como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidão. Ele percebe que grandes e pequenos se confundem como formigas sobre um monte de terra, que proletários e soberanos são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas frágeis e transitórias se preocupem tanto para conseguir um lugar que os eleve tão pouco, e que por tão pouco tempo conservarão.
Assim é que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Olha só. Assim é que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Me apegar tanto aos meus bens terrenos, como é que eu vou, que vida eu vou ter futura, seja ela no plano terreno ou no plano espiritual? Me apegar aos bens terrestres, como que eu vou encarar isso quando eu estiver lá na pátria espiritual e vão perguntar aqui, quais contas você cumpriu com aquilo que estava para você? Aquele dinheiro que você tinha, o que você fez com ele? A sua capacidade de trabalho em ajudar o próximo, o que você fez com ela? E não vai adiantar ficar falando e se lastimando. Ai, porque eu estava muito doente. Ai, porque eu não consegui. Ai, porque olha lá na metade do caminho aconteceu tal coisa comigo, eu perdi o rumo, eu perdi o chão, não deu certo. Não vai adiantar. Porque justamente oportunidades acontecem conosco nessas situações para que a gente consiga aprender mais alguma coisa para encarar melhor nossa vida futura de forma mais tranquila. Tem um texto do livro, eu não estou com ele aqui agora, que é do Vivendo o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele fala: você vai observar a dor de um acidente que te deixou incapaz como uma dor, ou você encarar ela como uma situação de aprendizado para que eu reaja melhor para a minha vida futura? Você vai encarar a perda de entes queridos como uma fatalidade e não vai viver mais? Vai parar de viver? Daí não vai encarar a situação e vai deixar se afundar? Mas e a vida futura? Você ainda está aqui encarnado. Eu perdi um ente querido, aí eu tô aqui. Tá bom, eu perdi um ente querido, vou sentir saudades. A gente tem que lembrar que no Espiritismo a gente vai se encontrar na vida futura no plano espiritual. E que precisou fazer esse desenlace agora. Pro bem dele, pro bem dela e pro nosso bem. E eu preciso aprender com essa situação. O que precisa fazer maior sentido para mim que eu consegui enxergar de outra maneira? Então, as situações que Deus nos concede não são punições. Não, Deus não está condenando ninguém. Mas vamos lembrar que nós estamos resgatando situações, como vivendo num mundo de provas e expiações, estamos resgatando situações que nós mesmos fizemos no passado. Que nós mesmos pecamos, vamos dizer assim, entre aspas, nós mesmos fizemos o mal. E agora nós precisamos resgatar de outra forma. Seja passando pela mesma situação, algo parecido, que seja proporcional àquilo que eu fiz, que é aquilo que eu cometi. E aí, se eu estou resgatando, se eu estou passando por uma situação que eu mesma plantei, vai adiantar eu ficar reclamando? Como que vai ser? Vou ficar amargurado naquela situação até quando? O que eu preciso aprender daquela situação? O que eu preciso levar para frente naquela situação? Tem um vídeo que eu gosto bastante que é assim, é uma florzinha, tá num jardim, que não tá tendo chuva. E um sol ardido e quente que começou a queimar as flores do jardim, começou a queimar as amiguinhas dela, começaram a morrer. E ela começou a se desesperar, falou, e agora? O que eu faço? Eu que não quero torrar nesse sol. Daí ela enxerga do outro lado uma calçada, para nós uma calçada pequena, para ela uma grande extensão. Tem um outro jardim lá, que lá está sendo regado, lá tem água. Ela falou, preciso ir lá. Preciso ir para lá, preciso alcançar ir para lá de qualquer jeito. Ela faz um tremendo do esforço e consegue se arrancar da terra. Ela puxa, ela sai. Outro tremendo do esforço, ela vai pulando e saltitando na calçada, porque tá muito quente, tinha muito sol. Então ela vai aflita, queimando as patinhas da raiz dela, assim, que é uma animação, é um desenho. E aí, aquele sol vai queimando ela. Ela vai ficando cansada.
vai ficando exausta. E de repente, faltando muito pouco tempo para ela chegar, muito pouco pedaço para ela chegar lá no outro jardim, ela cai. E ela é queimada pelo sol e ela morre. Porém, assim que ela morre, suas sementes, suas pétalazinhas se desfazem no vento e vão tudo naquele outro jardim, aonde estão sendo regadas. E com essas sementes que ela consegue jogar para o outro jardim, nascem novas florzinhas. E aí eu pergunto para vocês, qual o ponto de vista de vocês diante dessa situação? É porque ela correu e morreu na praia, como se diz? Não conseguiu chegar até o jardim de lá? Ou não, ela deu o seu melhor, o seu máximo, para que pelo menos ela tentou. E ela ainda conseguiu espalhar sementes e dar novos frutos, novas florzinhas para o jardim. Então o texto é um texto que em volta do videozinho que fala para você ser grato, dê tudo da sua vida e seja grato pela vida. Mas dê o seu melhor, se esforce, tenha fé na vida, tenha fé que vai dar certo, que vai acontecer. Diante de uma situação daquela, você pode imaginar, não, coitadinha, olha só, ela morreu, mas ela deu frutos. Ela germinou novas florzinhas no outro jardim. Então, essa é uma questão interessante da gente pensar, do ponto de vista que a gente teria de uma imagem dessa, de um videozinho desse. Qual o seu ponto de vista diante de uma situação dessa? Né? Dei o máximo, fui, avancei e morri? E não consegui concretizar os meus objetivos? Mas e o que você conseguiu plantar nesse caminho, nesse processo? O que você conseguiu deixar de exemplos? O que você conseguiu mostrar para o próximo, para o outro, de possibilidades para uma vida futura melhor? O que você deixou? É tudo ponto de vista. Tudo que a gente pode analisar e pensar. E isso, o Espiritismo nos explica, nos ajuda, nos auxilia a enxergar. Porque Allan Kardec tem esse título, tem esse tema dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a vida futura, fala sobre a fé inabalável, fala do ponto de vista. O Espiritismo nos auxilia a enxergar desse modo. O modo que nos permite enxergar que o espírito é imortal, que existe uma imortalidade das almas, que o mundo não é só esse que a gente conhece, que a encarnação e as vidas não são só essas que a gente está agora, que a gente já teve outros, que a gente vai ter mais. Novos sofrimentos ainda virão, novas situações a gente ainda vai precisar passar, caso a gente precise. Se precisar, ainda vamos passar. Mas analise como você vai passar por elas. De que forma? E não estou dizendo que isso é fácil. Não é fácil. As dores do dia a dia, muitos percalços são muito difíceis, complicados. Mas a gente precisa ter uma fé. Precisamos acreditar que vai dar certo, que vai ter um retorno, que vai ter lá na vida futura algo melhor para mim, melhor para a humanidade, melhor para aqueles que eu tanto batalhei e lutei. Deixa eu ver o que mais temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo referente a este título. No item 7 tem: o Espiritismo alarga o pensamento do homem e abre-lhe novos horizontes. Mostra-nos que esta vida é apenas um elo do conjunto de grandiosidade e harmonia na obra do Criador, ao invés da visão estreita e mesquinha que faz com que o homem se concentre na vida presente, como se ela fosse o único e frágil eixo do seu futuro para a eternidade. É o que eu acabei de falar. O quanto o Espiritismo nos auxilia a enxergar, abre os nossos horizontes, a ver aquilo que eu estou passando, por que estou passando, o que eu preciso resgatar e o que isso vai me proporcionar no futuro, algo melhor, algo bom, uma oportunidade de melhorias,
oportunidade de ser alguém melhor. Vamos ver. É esse conjunto de conhecimentos que os homens no tempo do Cristo não podiam entender, e foi por isso que reservou o seu conhecimento para mais tarde. Ele encerra assim esse tema, porque Jesus não pôde explicar tudo naquela época. E deixou para mais tarde, como é a terceira revelação, que é o Espiritismo, que veio Allan Kardec explicar tudo isso para nós, dar clareza a essas ideias que o próprio Jesus deixou para nós. E aí nós podemos avaliar melhor. Então, graças a Deus, temos o conhecimento da doutrina dos Espíritos, que nos proporciona esse entendimento melhor da vida futura, qual o ponto de vista que eu quero ter da minha vida atual, do que eu passo agora, e como eu vou encarar os meus problemas, as minhas situações, as vicissitudes da vida. Como eu vou encarar tudo isso. Essa é a grande ajuda que Allan Kardec nos proporcionou junto com os espíritos amigos, trazendo essa doutrina para nós. Então, essa frase que eu quis refletir com vocês hoje, tudo é uma questão de ponto de vista. Vale a pena refletir cada vez. Por que estou passando por determinada situação? Por que eu tenho que passar por isso? Já teve situações de vocês até terem passado de novo por uma mesma situação? Eu já vivi. Poxa vida, de novo. E eu, quando passei pela segunda vez uma situação muito parecida, eu falei, poxa vida, eu acho que eu não aprendi da primeira. Vou ter que aprender nessa segunda. Senão a vida vai vir e vai me dar de novo um outro puxão de tapete para ver se eu aprendo. Preciso aprender. A vida está trazendo isso para mim. Então vale muito a pena a gente refletir, pensar sobre tudo isso. E quero agradecer por vocês terem me ouvido um pouco hoje. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima semana. E reflitam sobre o que nós conversamos. Que tudo no final sempre dá certo. Muito obrigada a todos. Que assim seja. Agradecemos a todos que participaram desse evangelho, encarnados e desencarnados, aos nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e nos guiaram para um bom entendimento. Que eles nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos aqui aprendidos e assim nos sentirmos a cada dia mais fortalecidos na nossa transformação diária. Que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, com a força de vontade e com a fé de cada um de nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade, e com muita paz vamos iniciar o momento do passe. E vamos, neste instante, elevar o nosso pensamento até o Divino Mestre Jesus, rogando a Ele que possamos ser envolvidos numa luz de amor e paz, que essa luz possa trazer o equilíbrio no nosso corpo físico, em todos os nossos chakras e centros de força. Que essa luz entre pelos nossos lares, limpando, queimando, transmutando e retirando toda e qualquer negatividade que possa haver. Que a luz de Deus e de Jesus tome conta de todo o planeta Terra. Que a luz de Deus e de Jesus envolva os nossos vizinhos, a todo o nosso quarteirão, a toda a nossa cidade. Que a luz de Deus e de Jesus esteja com todos os nossos governantes, para que eles façam o melhor pelo povo. Que a luz de Deus e de Jesus possa, neste instante, ir a todos os orfanatos, clínicas de dependentes químicos, clínicas de repouso. Que a luz de Deus e de Jesus chegue aos lares onde esteja havendo conflitos e desavenças. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente
em todos os lares daqueles que neste instante se encontram em desespero. Que a luz de Deus e de Jesus entre por todos os quartos dos hospitais, auxiliando a todos que ali se encontrem, de acordo com a fé, o merecimento de cada um. Que a luz de Deus e de Jesus possa estar conosco durante a nossa noite de sono e que possamos receber das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a cura física, mental e espiritual. Que possamos receber também das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação de nossas águas. Rogamos também, ó Pai, por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que não estão presentes conosco neste instante, que eles recebam a luz de Deus e de Jesus. E por tudo quanto recebemos, só podemos agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, roga por nós hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão um pai.
Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa doce e sublime imagem. É assim seja.